Para te dar um pouco de contexto, eu sou uma mulher e moro com minha colega de apartamento em um prédio. Nós duas somos péssimas na cozinha e eu peço McDonald's o tempo todo. Provavelmente muito mais do que deveria, mas eu adoro. E além disso, fica aberto até tarde, então é super prático. Eu costumo ficar acordada até tarde por causa do trabalho, então, há cerca de 2 meses, aconteceu uma coisa comigo. Sempre que peço McDonald's, uso o app. Às vezes peço entrega, mas quase sempre eu mesma busco. O McDonald's fica a 2 ou 3 minutos de carro e vou lá cerca de 2 vezes por semana. Uma noite, bem tarde, por volta das 11, pedi comida para minha colega usando o app como sempre. Sempre ganho coisas grátis. Graças a ela, saí sozinha do apartamento e cheguei ao McDonald's em poucos minutos. O local estava tranquilo, mas havia algumas pessoas. Entrei e fui até a prateleira dos pedidos do app. Encontrei meu nome, peguei a sacola e voltei para casa. Abri o pedido, tinha toda a comida, mas também outra coisa, algo realmente estranho. Era um bilhete escrito à mão e eu não entendia por que ele estava ali. Li por curiosidade e vi meu nome no topo. Era isso que o bilhete dizia. Oi, vejo que você sempre vem ao McDonald's. Às vezes, observo você pegar seu pedido. Você é muito bonita e gostaria de me juntar a você quando comer sozinha. No início, achei que fosse uma piada ou obra de alguém muito estranho. Mostrei para minha colega de quarto e nenhuma de nós tinha certeza do que pensar. Minha hipótese era que algum funcionário deixou aquilo, mas eu não sabia quem. Nunca notei ninguém me observando. Ao fazer meu pedido, pensei que provavelmente não deveria voltar lá por um tempo. Mas apenas alguns dias depois, eu já tinha esquecido completamente, e eu pedi no McDonald's de novo, tarde da noite. Desta vez, eu estava sozinha, pois minha colega estava trabalhando em Los Angeles. Só depois de fazer o pedido, sair do apartamento para buscá-lo, é que me lembrei do que tinha acontecido. Eu estava um pouco nervosa, mas decidi ir mesmo assim. Cheguei lá, olhei ao redor, mas não vi nada de estranho. Peguei meu pedido e voltei para o meu carro. Dentro do carro, olhei dentro da sacola para ver se havia outro bilhete e havia. Eu li. Você se importa se eu me juntar a você esta noite? Olhei ao redor, no estacionamento, nada de estranho. Fui embora, foi realmente estranho. Eu olhava no retrovisor, mas ninguém me seguia. Assim que cheguei em casa, olhei por cima do ombro até trancar a porta atrás de mim. Só então me senti segura e me sentei para comer. Quando ouvi baterem na minha porta, instantaneamente, meu coração disparou. Eu não fazia ideia de quem poderia ser. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Um homem de estatura média, magro, cabelo curto e castanho, um pouco arrepiado. Eu não sabia o que fazer, então ouvi ele dizer meu nome bem do outro lado da porta. Ele perguntou se eu estava em casa. Eu não respondi. Liguei para a polícia e disse que um cara estava me perseguindo. Fui para o quarto e quase não ouvi o início das aulas. Fechei a porta e torci para que ele não entrasse. Ele não fez isso e finalmente a polícia chegou e o interceptou, bem na frente da minha porta. Eles disseram para ele me deixar em paz e eu nunca mais o vi. Faz tempo que não peço McDonald's. O cara realmente trabalhava lá, mas ele não estava de plantão na noite em que veio até o meu apartamento. Ainda não acredito que isso aconteceu. Foi uma loucura. Espero nunca mais ver esse cara. Fui ao McDonald's à noite, após um longo dia de trabalho, por volta das 22h com muita fome. Claro, a gente sempre pode contar com um McDonald's aberto, não importa o lugar. O McDonald's onde eu parei ficava no meu caminho, numa área comercial. Havia outras lojas e restaurantes, mas quase tudo estava fechado, e as ruas e estacionamentos ao redor estavam vazios. Estacionei no McDonald's e vi apenas 2 ou 3 carros. Desci do carro e pedi um Big Mac. Ao entrar no restaurante, vi que estava vazio. Fui ao balcão e um funcionário me cumprimentou. Pedi um combo número 1, Big Mac, batatas fritas e bebida. Enchi meu copo, então esperei, e em 2 minutos meu pedido estava pronto. Peguei e saí para voltar ao meu carro. Faltavam 5 a 10 minutos de estrada antes de chegar em casa para comer. Ao chegar no estacionamento, notei um carro estacionado ao lado do meu. Dirijo uma Chevy Silverado e o carro ao lado parecia um Ford Escape antigo, talvez de 2010. Notei imediatamente que o estacionamento estava vazio e ele escolheu parar ao meu lado. Ao me aproximar, percebi algo ainda mais estranho.
Ele estacionou tão perto que não consegui entrar pela porta do motorista. Havia menos de 1 metro entre os carros, o SUV estava ligado e havia alguém dentro. Não quis pedir para se afastarem, então entrei pelo outro lado, onde havia espaço. Eu só estava irritada. Destranquei o carro, entrei pelo lado do passageiro e passei pelo banco até o lado do motorista. Enquanto fazia isso, olhei o carro ao lado. Havia alguém no banco do motorista e outro no do passageiro. Percebi algo assustador. Ambos usavam máscaras de palhaço muito assustadoras. Achei que fossem adolescentes tentando assustar. Talvez eu risse, se não estivesse tão cansada e com fome. Liguei meu carro, mas no mesmo instante, vi que a pessoa no banco do passageiro do SUV estava abaixando o vidro da janela. Virei para ele, me perguntando o que ele ia fazer. Não abaixei meu vidro e então o cara ao lado tirou um pé de cabra. Não tive tempo de dizer nada. Ele bateu violentamente no meu vidro do motorista, o choque me fez pular de susto, mas o vidro não quebrou. Assim que ele levantou o braço pela segunda vez, dei ré rapidamente, acelerei de marcha ré para sair dali antes que ele batesse de novo. Quase de imediato, o SUV fez igual, como se quisesse me perseguir. Saí rapidamente do estacionamento do McDonald's e entrei na estrada principal, que estava quase vazia naquele momento. Virei a esquina rapidamente e ouvi os pneus do SUV cantando atrás de mim. Eles fizeram a curva rápido demais. O McDonald's tinha pedras e arbustos como decoração e os caras foram direto neles. Não foi uma grande batida, mas os deixou presos. Ele ficou preso nas pedras e não conseguia avançar. Enquanto eu me afastava, vi os 2 caras saindo do carro e continuei dirigindo. Liguei para a polícia para relatar o que tinha acontecido e fui para casa refletindo sobre tudo. Eu não faço ideia do porquê eles fizeram isso. Não sei por que me escolheram, nem mesmo se foi por acaso. Talvez me seguissem desde o trabalho, mas eu não tinha percebido. Parece que foi um ataque aleatório. Só espero que esses caras não façam isso de novo. Isso aconteceu há muito tempo, quando eu era jovem. Não lembro muito bem, mas farei o possível para contar a história. Quando eu tinha cerca de 6 ou 7 anos, minha família às vezes ia ao McDonald's, um fast food popular onde morávamos. Minha irmã e eu adorávamos os Happy Meals. Tinha um joguinho com o lanche e, para uma criança, era super divertido. Lembro de uma noite em que tentei ir com meus pais e minha irmã mais velha. A gente chegou, fez o pedido e se sentou numa cabine do lado do restaurante, bem longe do balcão. De onde estávamos, não dava para ver os caixas. Sentamos e meu pai trouxe as bandejas depois. Minha irmã e eu abrimos nossos Happy Meals primeiro para ver os brinquedos. Aí começamos a comer naquela época, por um motivo que até hoje eu não entendo. Eu gostava de comer meus nuggets com um garfo, achava isso legal, então levantei sozinha para pegar um garfo no balcão, achei que ele estaria ali do lado dos canudos e outras coisas. O restaurante não estava lotado, mas estava cheio, com pessoas fazendo pedidos e sentadas em mesas e sofás. Ao chegar na fonte de bebidas, procurei ao redor, mas não achei garfo. Só havia canudos, sachês de ketchup e açúcar, mas nenhum talher. Eu estava concentrada, procurando com o olhar por todo o balcão, tentando encontrar um. Foi então que, de repente, alguém me agarrou pelo pulso. Essa pessoa me segurou e me levou até a porta. Esse McDonald's tinha 2 saídas, uma à direita e outra à esquerda do balcão. A da esquerda ficava logo atrás das máquinas de bebida. Levantei os olhos e vi uma mulher desconhecida brigando comigo e mandando eu não me afastar dela. Eu estava realmente confusa e pensei que talvez ela estivesse me confundindo com o próprio filho dela. No segundo seguinte, já estávamos passando pelas portas, atravessamos a primeira série de portas e nos encontramos no pequeno saguão. Entre as portas internas e a saída, havia um homem lá. Eu entendi que ele estava com a mulher. Ele me disse, "Vamos, venha", e estendeu a mão para o outro lado do meu braço. Meu instinto enfim agiu, um pouco tarde, mas ainda em tempo. Não havia chance de eu ir embora com essas pessoas. Eu fiz o que precisava fazer. Pisei com toda a força no pé da mulher. Ela imediatamente me soltou. O homem tentou me agarrar. Senti a mão dele roçar no meu braço, quase me segurar. Escapei por pouco. Corri pelo restaurante e fui direto para meus pais. Quando cheguei correndo, mandaram eu ir devagar e perguntaram o que houve. Contei o ocorrido, causando grande confusão no restaurante. A polícia chegou e conversou com todos. O homem e a mulher já tinham fugido. Dei a melhor descrição possível, mas provavelmente não era muito boa. Eu não tinha olhado muito para eles e tudo aconteceu tão rápido. Hoje, não saberia dizer como eles eram, mas olhando para trás, sou muito grata por ter escapado deles.
Trabalhei no McDonald's nessa época e isso aconteceu durante esse período. Trabalhei lá no último ano do ensino médio para economizar e comprar meu carro, enquanto usava o antigo dos meus pais. Na maior parte do tempo, eu trabalhava à noite, já que eu tinha aula durante o dia. Eu era funcionária de meio período, cerca de 20 horas por semana. Quando tinha sorte, trabalhava das 16h às 21h. Quando cheguei, estava movimentado. Durante o N-Calme, quando tudo já estava tranquilo, um homem entrou e veio até mim. Eu anotava pedidos no balcão, mas ele não pediu nada. Ele pediu minha ajuda no estacionamento para dar partida no carro dele com cabos. Achei esse pedido estranho. Legenda Sociedade. Eu, obviamente, estava ocupada trabalhando e não entendia por que ele estava pedindo isso justamente para mim. Disse que sentia muito, mas não podia. Ele respondeu que seria rápido e eu poderia voltar logo para dentro. Eu disse a ele que não entendia nada de carros, o que era verdade, e que eu nem sabia como fazer uma ligação com cabo. Ele me disse que me mostraria e que era muito simples. Sugeri que ele chamasse a assistência rodoviária ou algo assim. O cara começou a me explicar que não podia, mas eu o interrompi. Eu disse: "Escute, senhor, eu não vou sair do meu posto. Eu preciso trabalhar." Desculpe, o homem parecia decepcionado, mas acabou virando as costas. Depois ele foi para o fundo do restaurante, talvez para uma mesa. Achei que ele poderia pedir a algum cliente para ajudá-lo a ligar o carro. Sei que às vezes precisamos de ajuda, mas pedir isso a uma funcionária ocupada é estranho, suspeito. Minutos depois, distraída, parei de notar o cara. Só reparei de novo quando vi pela janela ele entrando num sedã cinza antigo. Pouco depois ele foi embora. Fiquei aliviada ao ver que ele conseguiu ir embora. Trabalhei até cerca das 20 horas legendando em um ritmo intenso. Depois ficou calmo e já era noite. Continuei trabalhando até as 21 horas e finalmente meu turno terminou. Saí do McDonald's e fui até meu carro no estacionamento. Eu tinha estacionado um pouco ao lado do prédio, em um canto um pouco isolado. Ao caminhar, vi de novo o carro cinza. O homem desceu do veículo e veio em minha direção. Precisei passar por ele para aguardar meu carro. Meu coração imediatamente se apertou. Ele me perguntou de novo se eu podia ajudá-lo a ligar o carro. Respondi: "Achei que o senhor já tivesse ido embora." O cara disse: "Não, eu estou aqui faz um tempo." Eu disse para ele que tinha visto ele ir embora, mas ele negou. Foi realmente estranho. Ele me pediu de novo se eu podia ajudar a dar partida. Eu disse desculpa, mas não. Repeti que não entendia de carros e nem sabia como fazer isso. Ele parecia absolutamente querer que eu fosse ajudar, e eu estava absolutamente determinada a não ir com ele, porque tudo aquilo parecia muito suspeito. O homem então me pediu só para ir até o carro dele e disse que me mostraria. Eu me afastei ainda mais e disse não. Foi aí que o homem começou a andar mais rápido na minha direção. Eu decidi correr, disparei até o meu carro e pulei dentro dele. O homem correu também. Ao entrar no carro, ele já estava na porta do motorista tentando abri-la, mas felizmente estava trancada. Ele repetia: "Espera, espera, não vai embora." Mas eu não respondi. Engatei a marcha a ré e fui embora, deixando o homem parado no meio do estacionamento. Havia claramente algo suspeito nesse cara. Eu literalmente o vi ir embora mais cedo e acho que era algum tipo de encenação. Não sei se ele queria me sequestrar, roubar ou outra coisa, mas estou muito feliz por escapar. Liguei para minha gerente voltando, contando sobre o cara suspeito no estacionamento. Não sei como ela lidou, nem se ele foi embora, mas espero que não tenha causado problemas a outros. Foi a experiência mais assustadora que tive no McDonald's. Aos 16 anos, eu e minha família morávamos em um conjunto de apartamentos na zona rural. Fora de Chicago, Chicago era uma cidade realmente movimentada, e nenhum de nós gostava de lugares lotados, por isso escolhemos viver em um lugar mais isolado. Naquela época, meu único amigo era Tyler, um pouco mais velho, sempre legal, e passávamos muito tempo juntos. Ele morava a algumas casas da minha, e muitas vezes a gente ia para a casa um do outro para jogar videogame ou só ficar conversando. Numa noite, Tyler, sua namorada Maria e eu assistimos ao novo filme dos Vingadores, um dos melhores de 2019 na minha opinião. Como o filme terminou tarde e a maioria dos lugares já estava fechada, fomos ao McDonald's da esquina comer, pois estávamos morrendo de fome. A comida não era das melhores, mas como éramos estudantes do ensino médio e sem muito dinheiro, entramos, pedimos e logo achamos uma mesa, já que estava tarde. Tyler e Maria sentaram juntos, enquanto os casais compartilhavam a refeição. Sentei-me de frente para eles e conversamos sobre o colégio. Durante isso, olhei atrás de Tyler e Maria.
Percebi um homem sentado à mesa, sem nada à sua frente, mexendo no celular. Ele levantou os olhos e nossos olhares se cruzaram. Antes que ele falasse com Tyler e Maria, vi ele se levantar e vir até nós. Pensei, ótimo, de novo. Alguém pedindo dinheiro para drogas? Ele veio à nossa mesa e perguntou se podíamos ajudá-lo a descarregar o carro. Como já tínhamos quase acabado de comer, aceitamos. Éramos um grupo de jovens legais e Tyler e eu éramos fortes. Então saímos do McDonald's e atravessamos o estacionamento em direção à caminhonete dele, mas de repente, antes mesmo de chegarmos ao veículo, Tyler olhou o celular e, apressado, pediu desculpas dizendo que precisávamos sair logo. O homem nos olhou confuso e insistiu para que o ajudássemos mesmo assim. Mas Tyler o ignorou e nos puxou com ele até estarmos bem longe do restaurante. Perguntei o que estava acontecendo, ele parecia apavorado. Ele disse que, ao nos aproximarmos da caminhonete, viu vagamente 2 homens mascarados olhando pela janela. Eu trabalho há algum tempo no que é considerado o maior McDonald's do mundo, em Orlando, na Flórida. Para você ter ideia do tamanho, temos uma grande área de recreação, uma sala de jantar tipo refeitório e uma cozinha ampla. Pode parecer um McDonald's comum, mas é muito mais do que você imagina. Enfim, eu trabalhava no turno da noite, das 18h à meia-noite, porque eu ainda estava na faculdade e meus dias eram ocupados com as aulas. Então, o turno da noite era o único horário em que eu podia trabalhar. Numa noite, por volta das 23h30, eu estava terminando o meu turno e a gente já se preparava para fechar, o que significava que não aceitávamos mais nenhum cliente. Eu precisava ir ao banheiro uma última vez antes de ir embora. Ao entrar no banheiro feminino, notei que as luzes estavam muito fracas e não eram trocadas há tempos. Fiz o que precisava fazer quando de repente começou a ficar ridiculamente frio. Estávamos no auge do verão e a temperatura ainda estava em torno de 21 graus Celsius da última vez que olhei, então esse frio repentino me gelou até os ossos. O que ocorreu depois nunca vou esquecer. Um enorme estrondo ecoou na cabine ao lado, um barulho tão forte que fiquei completamente pálida. Enquanto destrancava minha porta, ouvi uma leve risada, o nome da cabine ao lado. Eu nem sequer pensei em olhar por baixo da porta, simplesmente saí correndo do banheiro em total pânico e fui avisar minha gerente. Ela entrou no banheiro, abriu todas as cabines, mas não encontrou ninguém, e até hoje tenho certeza de que eu não estava sozinha naquele banheiro. Quando eu tinha cerca de 10 anos, morava em uma cidade não muito longe de um McDonald's. Consegui convencer minha mãe a me deixar ir sozinha lá comprar comida. Ela estava ocupada, deu-me alguns dólares e pediu que eu voltasse logo. Estava muito animada, me sentia adulta. Eu já tinha feito isso várias vezes antes, não todos os dias, mas de vez em quando. Saí de casa e levei cerca de 10 minutos para chegar ao McDonald's, bastando ir até o fim da minha rua, atravessar a avenida e seguir até o restaurante à direita. Ao me aproximar do McDonald's, senti uma vontade urgente. Quando entrei, percebi que não estava cheio e fui ao banheiro antes de pedir. Quando entrei, não tinha ninguém. Fui para uma cabine, mas depois de 1 minuto ouvi a porta do banheiro se abrir e depois se fechar. Depois disso, ouvi passos, mas eles não foram além. Eles pararam logo depois da entrada. Foi estranho, eu esperava que a pessoa continuasse andando, mas não. Após 1 minuto, abaixei a cabeça e olhei sob a parede da minha cabine. Vi sapatos pretos e a barra de uma calça preta. A pessoa estava parada bem em frente à porta. Eu queria sair, mas teria que passar ao lado dela, então resolvi esperar. Não entendia por que essa pessoa ficava ali parada tanto tempo. Esperei e esperei, depois de provavelmente 10 minutos, finalmente ouvi a porta se abrir e então alguém sair. Respirei um pouco melhor. Toda essa situação era realmente estranha. Finalmente saí da cabine. Assim que saí do banheiro, olhei ao redor, o restaurante não estava muito cheio. Mas ao me dirigir ao balcão para fazer o pedido, vi um homem sentado em um canto, com os mesmos sapatos pretos e a mesma calça. Era muito provavelmente o mesmo homem. Pedi rápido, peguei minha comida e saí para voltar para casa. Depois de 2 minutos caminhando, senti uma sensação ruim. Me virei e vi o mesmo homem a uma boa distância atrás de mim, me seguindo. Ele não estava atrás de mim, mas perto o bastante para me deixar muito desconfortável.
Acelerei o passo e ele também. Entrei em pânico. E se ele me seguisse até em casa? E se começasse a correr para me pegar? Quando cheguei à avenida principal, parei na faixa de pedestres. Ele me alcançaria antes de eu atravessar, então tomei uma decisão impulsiva. Corri em disparada atravessando a rua, mesmo com os carros passando. Buzinas soaram, mas consegui atravessar sem ser atropelada quando olhei para trás. O homem também tentou atravessar, mas um carro apareceu e o fez recuar. Corri até minha rua para sair do campo de visão dele. Corri o resto do caminho até em casa. Cheguei lá alguns minutos depois, ofegante e tremendo. Contei tudo para a minha mãe. Depois disso, não pude mais ir a lugar nenhum sozinha por um tempo, e honestamente, isso estava perfeito para mim. Tive medo por semanas que aquela pessoa descobrisse onde moro, mas felizmente nunca mais a vi. Eu trabalhava em um McDonald's quando estava no ensino médio. Sou uma garota e trabalhei lá por menos de um ano, mas tenho várias histórias de situações completamente malucas. Uma delas aconteceu comigo um mês após começar. Trabalhava atrás do balcão, recebendo pedidos dos clientes. Era por volta das 17 horas da tarde. Geralmente, esse horário era movimentado e ficava ainda mais agitado. Por volta das 19h, anotei os pedidos das pessoas na fila até que um homem se aproximou do balcão sem pedir comida. Ele me pediu meu número de telefone. Eu fiquei surpresa, mas respondi que não. Eu realmente não queria dar meu número para ele. O homem saiu arrastando os pés, irritado. Ele parecia realmente bravo e nem sequer pediu nada. Mesmo que eu tenha conversado com ele por apenas um minuto, ele imediatamente me pareceu suspeito. Voltei ao trabalho, pois as horas seguintes foram intensas e fiquei muito ocupada. Mais tarde, tudo se acalmou e às 20 horas já não havia fila. Estava tranquilo. Nesse momento, vi alguém entrar e percebi que era o mesmo homem. Ele se aproximou do balcão e eu fiquei um pouco nervosa. O homem se desculpou pelo ocorrido mais cedo, disse estar arrependido. Eu disse que não era nada e perguntei se queria algo, mas ele recusou. Ele disse que não queria ter ficado bravo nem saído mais cedo. Depois ele me pediu meu número de novo, eu respondi que desculpe, mas não, que eu não me sentia à vontade para dar. O homem me pediu para passar um tempo com ele, para a gente se conhecer melhor. Disse que não, obrigada, pois estava trabalhando. Depois ele perguntou meu horário, respondi apenas que seria mais tarde. Nesse momento, o rosto dele se distorceu de raiva novamente. Ele saiu do McDonald's me incomodando e mostrou algo que não entendi. Não o vi mais no resto do turno. Terminei e fui para casa. A próxima vez que trabalhei foi no sábado. Comecei a trabalhar à tarde, em um horário ainda muito movimentado, e mais uma vez estava no balcão. Depois de algumas horas, enquanto estávamos no meio da correria, vi de relance aquele homem de novo. Ele entrou e eu temi que ele fosse entrar na fila para me pedir meu número de novo, mas ele não entrou na fila. Ele foi ao fundo do restaurante e sentou-se. Vi que ele me olhava, então desviei e foquei no que fazia. Como disse, estávamos ocupados e consegui me distrair por horas, chegando a esquecê-lo totalmente. Levantei a cabeça, vi que ele ainda estava lá. Rezei para que não pedisse nada, segui trabalhando e tentei ignorá-lo. Horas depois, ao olhar, não o vi mais. Ele tinha ido embora. Pensei que ao menos nunca falou comigo. As últimas 2 horas foram calmas, então terminei o turno, me desconectei e saí do McDonald's à noite. Já era noite e eu ia para o carro no estacionamento. Ao sair, ouvi passos atrás de mim. Olhei e vi o cara de novo. Ele vinha andando rápido na minha direção. Me virei e comecei a correr em direção ao meu carro. O homem também começou a correr. Logo percebi que não ia conseguir chegar a tempo. Ao chegar ao carro, procurei o spray de pimenta que sempre carregava no bolso. Quando ele me alcançou, borrifei spray no rosto dele. Ele recuou cobrindo os olhos. Assim consegui entrar no carro, ligar para a polícia e sair rapidamente, resumindo a história. Nunca mais vi esse homem e fico feliz por ter meu spray de pimenta naquela noite.